Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações para você. Hoje vamos falar sobre pesquisas que estão sendo feitas na UDESC, em Joinville, na área da saúde. Professores e estudantes estão desenvolvendo, por exemplo, um medidor de glicose não invasivo para pessoas com diabetes. Tem ainda games para a saúde e um projeto voltado para pessoas com necessidades especiais. Então, fique com a gente e o programa Nossa Saúde começa agora. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Pedro Bertemes Filho, líder do grupo de Engenharia Biomédica. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, obrigado, Rafael, pelo convite, agradecendo aí em nome de toda a UDESC, falar dessa tão importante parte que é a inovação de tecnologias para a área da saúde, né? Eu sou o líder, né, como você bem mesmo falou, do grupo de Engenharia Biomédica já desde o ano de 2006. Atualmente nós contamos com 6 professores doutores do grupo de Engenharia Biomédica, com mais de 18 alunos de pós-graduação e mais de 6 alunos na área da graduação de Engenharia Elétrica. E professor, explica para a gente então o que é a Engenharia Biomédica. Bom, o conceito de engenharia biomédica é um conceito bastante vasto, né? Bastante grande, mas a gente pode resumir que é toda a engenharia voltada para o desenvolvimento de hardware, de software e de firmware para a área da saúde, seja a área de pesquisa, de ensino ou de extensão. Como, por exemplo, todos os equipamentos que tem dentro da área médica odonto-hospitalar foram desenvolvidos por alguém e esse curso trata engenharia biomédica. Os softwares também, a parte da interface dos equipamentos com os médicos, os profissionais, precisam de uma trabalhada, e quem trabalha isso é o engenheiro biomédico. O engenheiro que está dentro de um hospital, fazendo frente ao gestor e ao médico, o que serve basicamente a ponte entre um médico e o gestor, é um engenheiro clínico, que no fundo é um engenheiro biomédico. Então, tudo isso trata a engenharia biomédica. Engenharia biomédica está na NASA, está dentro de um foguete, está dentro de um automóvel, está dentro de várias partes. Uma área fundamental, então, para a saúde de uma forma geral. Absolutamente. E professor, o senhor, como falou já, né, é o líder desse grupo de engenharia biomédica lá da UDESC, e vocês trabalham em inúmeros projetos, pesquisas, e uma dessas pesquisas se refere ao desenvolvimento de um aparelho, de um medidor de glicose não invasivo para pessoas que têm diabetes, né? Como é que funciona essa pesquisa, esse trabalho, e que diferença tem esse aparelho, por exemplo, dos que hoje existem no mercado? Bom, esse projeto ele começou por volta do ano 2016 com um convite que eu fiz a um aluno da Espanha, o nome dele é Sérgio, e ele fez um conceito de prova. Na realidade, o que a gente chama de conceito de prova é que ele fez um protótipo bastante rudimentar e fez o teste nele mesmo, né? E mostrou no final do projeto dele de mestrado que medir o sangue, medir a glicose do sangue, é mais sem usar o sangue, ou seja, de maneira não invasiva, sem picadas, ele é bem eficiente. Tão eficiente quanto hoje os métodos tradicionais de picada de dedo de coleta de sangue numa tira, que é uma tira química. Hoje tudo que existe no mercado voltado para a medição de glicose é com sangue, é com picada. É com picada, sim, a grande maioria. Nós temos um sistema hoje, chama-se Freestyle, né? Libre, chama-se Freestyle Libre, que é vendido pela farmácia, que eu não me recordo o nome, no Brasil, que faz a importação. Ele é minimamente invasivo, ele deixa uma cânula, uma cânula do tamanho da espessura de uma agulha embaixo da pele, que fica constantemente medindo a glicose e passando a informação para um sistema do tipo um celular. E já esse projeto de vocês, então, ele não tem nenhuma picada, é por sensor, seria isso? Isso, é por sensor. Nós vamos ter sensores elétricos e sensores de luz, tá, que vão estar medindo em tempo real, constantemente, a pessoa tomando banho, a pessoa dormindo,
através de um relógio que chama-se de GlucoWatch, né? Um relógio de glicose, medidor de glicose. Esse relógio, inclusive, como você já bem tenha falado no começo, ele já foi desenvolvido nos Estados Unidos. Só que a FDA, que é a Anvisa nos Estados Unidos, ela retirou esse relógio porque teve muitas reclamações. Não era eficiente. Não era eficiente. Tinha um erro de mais de 60%. Então, um erro absurdamente alto, mas estava sendo controlado pela agência, porque a gente chama de pós-venda. Ou seja, ela libera para a venda, mas ainda está em observação. Se caso tiver muita reclamação, eles tiram do mercado. Foi isso que aconteceu. Então, não invasivo hoje não tem basicamente nada para sangue. Agora, o que tem é um medidor com a saliva, em que a pessoa coloca uma amostra de saliva num sensorzinho, esse sensor encosta no celular e aí o celular lê, mas é uma reação química medida pela saliva. Então é não invasivo. Não é pelo sangue. Pelo sangue é mais eficaz, porque é uma medição realmente, você vai medir a glicose sanguínea e não a glicose que está correlacionada na saliva. E vocês já estão em fase de testes? Em que fase está esse projeto? Então, nós estamos agora desenvolvendo a fase 2, que a gente está dando uma cara de produto para ele, entende? E a gente está imprimindo os sensores, né? Não os sensores, mas a parte de todo o sistema que vai comportar os sensores numa impressora 3D. E temos também um aluno que está trabalhando na parte dos circuitos elétricos que vão monitorizados, que vão estar dentro do dispositivo. E esse relógio, então, que vai funcionar primeiramente por cabo, ele vai estar sendo testado em 50 voluntários no curso de Biomedicina da Católica de Santa Catarina, que fica em Joinville. E essa leitura, esse sensor, é pelo relógio, né? E a leitura é feita pelo celular, alguma coisa desse tipo? Não, é tudo no relógio mesmo? É tudo um relógio na fase 3. Na fase 3 nós vamos tirar o cabo e vamos fazer toda a medição no relógio. Ele vai mandar essa medição para o seu smartphone, que vai estar conectado a uma nuvem. Esse dado vai ser enviado para a nuvem vai processar esses dados e vai devolver a resposta para o celular, que volta para o seu relógio. E vai ter um mostrador aqui. E o relógio também vai contar com batimento cardíaco, oxigenação sanguínea. Bem completo. Bem completo. Uma análise geral da saúde. Perfeito, exatamente. E ainda vai contar com um sensor de hipoglicemia, que um dos problemas é a pessoa dorme com medo que vai ter um surto de hipoglicemia durante o sono. Então vai poder programar no relógio um alerta. Olha só. Via o celular, dizendo assim que está tendo um surto de hipoglicemia e o celular vai tocar. Também como ele vai estar conectado à rede, ele vai poder estar conectando o médico daquele paciente ou até mesmo o cuidador dele. Pode ser uma pessoa idosa, certo? Um projeto bastante inovador e revolucionário, inclusive. Acredito que sim. E existe alguma previsão de quando esse sensor, esse aparelho deve ser colocado no mercado? Vocês trabalham com isso, com esse tempo, não? Nós não estamos trabalhando com esse tempo ainda, né? A gente está pensando em dentro de mais ou menos um ano, já ter um produto meio que versão 1.0 comercial para ele, tá? Já com a parte de sem fio, que é o wireless, né? Mas se colocar no mercado, eu preciso que uma empresa se sensibilize pela causa, certo? Que seja apaixonado por pesquisa, né? Para poder viabilizar isso. Viabilizar e colocar dinheiro. Sim. E que esse produto possa sair. Porque para sair eu preciso de toda uma certificação Anvisa e é demorado. Não é algo simples. Né? Não é algo simples, é algo oneroso, é caro e depende de tempo. Professor, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vamos ficar então na torcida para que realmente esse projeto Com saia certeza. do papel, que ele seja viável e que seja colocado aí no mercado para beneficiar tantas pessoas, né? A gente vai fazer uma pausa agora e vai mostrar um outro projeto que também está sendo desenvolvido lá na UDESC de Joinville, que é o projeto Assistiva, voltado para pessoas com necessidades especiais. A Michele Todescato, a nossa repórter, foi até lá e ela mostra agora os detalhes para a gente. Dá só uma olhada. Eles são estudantes de diferentes cursos de exatas, mas nesta sala se unem com o mesmo objetivo: desenvolver ações e equipamentos de tecnologia para a inclusão social de pessoas com deficiência e idosos. Todo mundo que está aqui está como voluntário e veio atrás desse projeto. E a gente busca, na verdade, desenvolver projetos
a gente utiliza nosso conhecimento acadêmico, que a gente aprende dentro de sala de aula, e traz ele para fora, para desenvolvimento de projetos e para ajudar as pessoas ou ajudar a sociedade, né? Atualmente, o programa de extensão assistiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville, é formado por 17 acadêmicos. O professor Fabrício Noveleto, coordenador do programa, dá um exemplo do que é desenvolvido. O mouse inclusivo foi projetado para pessoas com limitações motoras. Cerca de 100 deles já foram construídos e doados para escolas e instituições parceiras. Ele surgiu de uma demanda de uma instituição parceira aqui da cidade, que justamente a questão era essa, como a gente poder levar o acesso ao computador a crianças, na época, crianças com paralisia cerebral. Mas esse projeto ele acaba se estendendo a qualquer pessoa com uma limitação motora importante ou não, né? Pode ser utilizado por idosos, por exemplo, né, no acesso ao computador, já que o computador é uma ferramenta importantíssima do ponto de vista educacional. Então, para essas crianças, quanto maior o estímulo e quanto mais cedo, melhor. Professora, a gente viu então mais um belíssimo projeto desenvolvido lá, né, por alunos, por professores da UDESC. O Assistiva realmente ele tem ajudado muitas pessoas na comunidade, né? Verdade. O projeto Assistiva da UDESC ele já tem mais de 10 anos, tranquilamente. Ele ajuda bastante pessoas, ele vem ajudando, ele desenvolve dispositivos, por exemplo, mouse e teclados adaptados para pessoas com necessidades especiais. Eles têm uma parceria com a ACD, já tem esses dispositivos funcionando já em pacientes e também trabalha com cadeiras de roda, né? Precisa fazer o controle, toda a modernização, toda a adaptação de uma cadeira de roda para pessoas especiais, o que é diferente de uma pessoa paraplégica que tem o movimento dos braços. As pessoas com movimentos restritos, né, precisam de um controle de mouse diferente para acionar as cadeiras elétricas. Então, eles também têm esse tipo de trabalho. Maravilha. Professora, a gente faz agora uma pausa e volta na sequência com muito mais informações para você aqui no Nossa Saúde. Então, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Nossa Saúde, que hoje entrevista o professor Pedro Bertemes Filho, líder do Grupo de Engenharia Biomédica lá da UDESC de Joinville. Professor, voltando aqui às pesquisas, aos projetos lá da UDESC, tem um muito interessante que é um sistema para reabilitação motora para pessoas que tiveram AVC, é chamado Jogo Sério. Então explica para a gente que projeto é esse. Pois é, primeiramente o que é um jogo sério, né? É um jogo que é usado todo jogo que é usado para a reabilitação na área da saúde. Então, isso é um jogo sério. Tem aplicação de monitoramento e reabilitação para a saúde. No caso desse jogo sério voltado para a reabilitação motora, trata-se de um projeto de doutorado defendido na UDESC de Joinville, professor Fabrício Noveleto, doutor agora, né? Eu fui o orientador dele, então eu tenho assim uma certa facilidade em falar um pouquinho do projeto. Certo? Afinal de contas, eu corrigi a tese, eu li a tese e tudo. Certo? É coparticipante, Coparticipante, né? Exatamente. Né? E esse projeto é um projeto supimpa, é um projeto muito importante, tem um impacto social bastante alto. Ele está sendo executado atualmente através de um projeto de extensão na Clínica Escola de Reabilitação Gímbola, no Colégio Gímbola de Fisioterapia, em Joinville. E são usados por pacientes que tiveram um AVC, que é acidente vascular cerebral, e teve parte do corpo paralisada, que a gente chama de pacientes hemiparéticos. Tiveram parte esquerda ou direita paralisada. E se reabilita brincando, se divertindo praticamente? Perfeito, porque veja, o problema da reabilitação é a adesão. Porque é muito chato, né? Ir lá reabilitar, levar choquinho, etc. Sim. É muito chato isso. Então, ele não vai lá se reabilitar, na cabeça dele ele vai lá jogar. Então, ele fez na sessão passada 150 pontos.
Ele quer conseguir 160, Olha, 170. E à medida que ele vai ficando craque... Ele estimula a pessoa... Perfeito. E à medida que ele vai ficando craque, o que o fisioterapeuta faz? Aumenta a dificuldade do jogo. E vai aumentando. E ele vai evoluindo na reabilitação. Então, o projeto acompanhou 2 grupos. O grupo controle, sem a reabilitação nessa prancha. Né? Uma reabilitação comum e com a prancha, usando o jogo sério. A diferença é assustadora. Assustadora, eu quero dizer, bastante grande. Professor, a gente faz agora então uma pausa para assistir uma reportagem que a Michele Todescato fez com o professor Fabrício, né, que foi ele que coordena o jogo sério para a reabilitação motora e também tem um projeto, um jogo sério para a reabilitação respiratória. A Michele foi lá, conheceu tudo e mostra agora para a gente. Jogos sérios podem ser divertidos, mas o objetivo não é esse. A intenção principal desse modelo de games é inserir o participante em um contexto onde é preciso tomar decisões e encarar desafios. O professor Marcelo da Silva Haussel é coordenador do laboratório do Departamento de Ciência da Computação da UDESC, de Joinville, e conta que por aqui já foram criados mais de 18 jogos sérios. Um deles é o Moviletrando, que foi desenvolvido para crianças com síndrome de Down e hoje é usado em dezenas de escolas, instituições e clínicas do país como jogo educativo. Incentiva o movimento da criança na frente do computador, então todo o trabalho de coordenação motora, de percepção do seu corpo, ele se vê dentro do computador, a gente chama de propriocepção. Isso faz com que ele aprenda como é que é o movimento. Então, essa parte está sendo estimulada, está sendo avaliada pelo jogo. E mais a questão da identificação de letras, né? Então, criança que está no começo da vida escolar, que precisa ser apresentado o formato das letras, normalmente letras tipografadas, preto e branco, o jogo então apresenta letrinhas para ela, ela tem que associar os formatos e escolher as letras na frente do computador. Outro destaque é o jogo I Blew It, voltado para a reabilitação de enfermidades respiratórias. O jogo parece simples, mas exige fôlego. Na tela, um golfinho representa o jogador. O passeio no mar inclui desvios e obstáculos que devem ser guiados pela inspiração ou expiração do paciente que utiliza um dispositivo. Ele é um jogo que já está pronto, já está disponibilizado gratuitamente na internet. A gente, inclusive, apresenta um manual como a pessoa criar o seu próprio dispositivo de interação, e esse dispositivo é um grande diferencial, porque através do sopro ou através da inspiração, a pessoa controla o funcionamento do jogo. Então, é um dispositivo diferente, específico, e o jogo ele promove uma série de estímulos especiais para certos padrões respiratórios que são necessários para a reabilitação. Então, é todo um trabalho conjunto entre planejar a reabilitação e fazer o estímulo, fazer a motivação com o jogo. A tecnologia já é usada por profissionais da saúde de Joinville, Florianópolis e São Paulo. O mestrando Jonathan Thalisson Cabral Neri veio de Goiás para estudar o jogo e desenvolver novas ferramentas para o game. Eu consegui esse projeto através do intermédio do professor Marcelo, né, que me falou, eu tenho um projeto bacana, você aceita fazer e tudo mais. Aí eu falei, não. Aí eu li a proposta, achei muito interessante e decidi entrar nessa empreitada, que realmente não é só ficar atrás da máquina, a gente produz bastante coisa. Nós também fomos conhecer um sistema biomédico baseado em jogos sérios para reabilitação motora em pacientes pós-AVC. A tecnologia é um projeto de pesquisa do professor pesquisador Fabrício Noveleto, também da UDESC, em parceria com especialistas da área da saúde. O sistema é utilizado desde 2014 na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Guilherme Gimbala, que atende a comunidade de forma gratuita. E um dos grandes problemas na área da reabilitação é que esses pacientes, principalmente os que são crônicos, né, como em doenças como AVC, é comum que aconteça o abandono às terapias, né? E a forma de introduzir os jogos dentro da terapia, ou seja, como um recurso terapêutico, ele favorece a continuidade do tratamento desse paciente. Nós desenvolvemos os jogos e desenvolvemos os dispositivos relacionados à grandeza, a valência que a gente quer recuperar nesse paciente, como equilíbrio, força, amplitude de movimento. A gente conta com toda a parte tecnológica desenvolvida pela UDESC.
e a parte de aplicabilidade prática, que é o que nós fornecemos. Então, a gente tem os pacientes disponíveis, a gente tem todo um know-how também dos nossos profissionais, dos fisioterapeutas, com mestrado, experiência em desenvolvimento de pesquisa, e a aplicabilidade prática dos jogos e essa tecnologia inovadora e que traz um benefício muito grande para o paciente no ponto final, que é a reabilitação. Ao subir na prancha de equilíbrio, o paciente tem a missão de manter o centro de pressão da plataforma no alvo. A bolinha na tela representa o paciente, o alvo é o quadrado. O sistema grava todos os dados durante o jogo. As informações auxiliam o profissional durante o tratamento. Muitos relatos que a gente ouve de pacientes é no sentido de que, fiquei contando os dias para chegar segunda-feira para fazer o exercício, tá? Então, relatos como esse deixam a gente bastante satisfeitos, né? A gente sabe que a depressão é um sintoma muito comum em pacientes neurológicos, principalmente sofrer AVC, né? Que tem uma reabilitação muito longa. Então, os jogos são uma forma de engajar mais o paciente, eles têm referido muita alegria, tá? E melhor de tudo, eles verem essa alegria deles se transformar em melhoras físicas, né? Que isso impacta diretamente na qualidade de vida deles, na independência funcional, no dia a dia, nas atividades diárias. Então, isso que é o que a gente mais busca aqui, além de melhoras clínicas para pesquisas, né? Observar nos pacientes essas melhoras impactando na vida deles. Esse é o principal objetivo aqui do núcleo. É muito bom. Eles atendem muito bem a gente aí. É fácil ficar em cima dessa plancha. Colocar aquela bolinha lá dentro do quadrado lá é complicado. A gente viu então na reportagem da Michelle um pouquinho sobre os jogos sérios, né, voltados aí para a área da saúde, para a reabilitação motora, reabilitação respiratória. É um projeto bastante importante que tem ajudado muita gente lá na cidade de Joinville. E, professora, a gente muda um pouquinho agora de assunto e fala sobre um outro projeto que o senhor está coordenando, que é a criação de um biosensor para detecção de câncer de pele. Como é que está esse projeto? Como é que está funcionando isso? Pois é, o câncer de pele... esse tipo de projeto trata-se de uma sonda eletrônica. Essa sonda já foi feita na Europa, já está sendo usada, uma das sondas já está sendo até comercializada e ela detecta se tem ou não tem câncer. Então é sim ou não. Então a nossa ideia é um pouco mais além e colocar um software de reconhecimento de padrão de tipo de câncer. Por exemplo, nosso câncer de pele, basicamente, nós temos o carcinoma, né, in situ, e temos o melanoma. O melanoma que é o perigoso, né, que é o maligno. O carcinoma é benigno. Então, para detectar esses dois tipos de câncer, usando então uma sonda eletrônica através de um biosensor que vai estar embutido na sonda. A sonda funciona como se fosse uma caneta, né, uma caneta piloto de marca quadro. Então você encosta na pele e aí ele faz as medições e com isso ele diz se tem câncer, que tipo que é. Essa é a ideia. Só. E vocês já testaram essa sonda, que resultados que teve? A sonda a gente fez já, a gente consegue já medir eletronicamente a pele, só que o biosensor ainda não foi colocado. Então nós temos que embutir... Então essa é a segunda fase do projeto? Essa segunda fase. Que já está em andamento? Como é que está? Está em andamento, sim. Tanto é que essa sonda, nós estamos levando essa ideia para Dartmouth College, que fica na cidade de Vermont, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, para testar em próstata. Então, eu vou ficar duas semanas lá usando a sonda para ver se a sonda consegue identificar o câncer de próstata. Então a próstata ela é retirada, né, por decisão do paciente e do médico, porque não tem mais como recuperar. Então essa próstata é doada para teste, né, em pesquisa, e a gente então utiliza a próstata e a caneta e encosta a caneta, né, eletrônica na próstata para ver se a caneta consegue identificar o câncer, que é contrastado, que é comparado com uma biópsia. Evidentemente, depois é retirado alguns pedaços para fazer a biópsia, que é a parte histopatológica. Seria uma fase preliminar. Preliminar.
Fantástico, professor. A gente vê então aí uma gama de projetos de pesquisa sendo desenvolvidas lá dentro da UDESC, em Joinville. Como é que o senhor avalia a importância de todo esse material, de toda essa pesquisa científica e qual o impacto que tem isso para a população? Bom, o impacto é direto, né? A gente diria que o benefício em participar de uma pesquisa, veja que são tudo pesquisa, a gente precisa de voluntários, né? E o voluntário, ele adere a participar dessas fases preliminares dos projetos através de um termo de consentimento autoesclarecido. Então é importante, né, que as pessoas participem, porque o benefício é imediato, né? A pessoa, por exemplo, ela pode estar se usufruindo desse dispositivo a qualquer tempo, isso segundo as regras que preconiza o CONEP. No momento que ofereço um serviço enquanto ele é voluntário, qualquer tempo da vida dele, se ele quiser utilizar, ele tem o direito legal em lei para isso. Mas também ele ajuda que a gente avance nas pesquisas e que esse produto caia logo na área mercado, né? Comercial. Exatamente. Então ele tem assim, um impacto bastante direto. Você imagina uma criança de 7 anos que tem que furar os dedos 5, 6 vezes por dia. É um trauma. E tendo um aparelho desse, tendo um aparelho vocês estão que desenvolvendo, mede, perfeito. Quanto facilita, né? Eu recebi vários telefonemas de várias partes do estado, pessoas que conclamando, chorando, que quero participar da sua pesquisa. Por quê? Porque não aguenta mais estar furando o dedo da filha, por exemplo. Entende? Então, assim, tem um impacto muito grande. O jogo sério voltado à reabilitação motora já provou que tem resultados eficazes e está sendo usado lá. Está em pleno funcionamento, está em pleno né? funcionamento, que precisaria de uma empresa que pudesse estar entrando nisso, transformasse aquela plataforma e o jogo uma coisa comercial. Pudesse estar em outros locais. Em outros né? locais. E convencesse o SUS, evidentemente, que pudesse oferecer gratuitamente para as pessoas. Em todas as unidades. Exatamente. Então precisa de várias parcerias, da privada e da pública também. O SUS tem que enxergar isso como, né, como um produto e com um alto valor social. Né? Esse é um dos grandes desafios que vocês enfrentam. Perfeitamente. Para quem trabalha com pesquisa, não é uma coisa simples, não é fácil, né, professor? Porque o engenheiro biomédico, eu costumo dizer que às vezes é ingrato, né, a função dele, porque ele tem que entender de engenharia, mas ao mesmo tempo ele tem que estar em contato com o médico. E às vezes o médico não quer saber de pesquisa. São poucos, infelizmente, são poucos os médicos nesse país que realmente gostam de fazer pesquisa. Dificilmente. Então, é difícil, você precisa deles, você precisa dos biólogos, dos bioquímicos, né? Dos nutricionistas, do fisioterapeutas, do fonoaudiólogo, do dentista, ou seja, todos voltados à área das ciências da saúde, para que ele se associe ao engenheiro biomédico que está desenvolvendo um produto, para a área da saúde. Então, eu preciso desse agente da saúde esteja em conjunto do envolvimento de todos, né? Perfeitamente. Professor, o nosso tempo está terminando. Parabéns ao senhor Obrigado. E a todos os professores e estudantes da UDESC que estão aí contribuindo com a sociedade por meio dessas pesquisas, desses projetos. A gente fica aqui na torcida, né, para que cada vez mais eles saiam do papel e sejam oferecidos de uma forma geral para toda a sociedade, todo mundo tenha acesso a esses benefícios. Exato. A gente fica aqui na torcida. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a grande, imensa oportunidade e espero que a gente avance, né, cada vez mais, principalmente no estado de Santa Catarina, nessa área de desenvolvimento de inovação tecnológica para a área da saúde. E quem sabe ser exemplo aí para outros estados e também para outros lugares fora do Brasil, quem sabe, não é? Exato. Professor, obrigada mais uma vez. E assim então a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde, que hoje falou aí sobre as pesquisas, sobre os projetos na área da saúde desenvolvidos lá na UDESC em Joinville. Então, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.